Assim como falamos quando tratamos da Lei Complementar 157 e dos benefícios fiscais de ISS, os benefícios fiscais de ICMS também são grandes vilões da guerra fiscal entre os estados. No entanto, em relação aos estados, nós temos muitas restrições, inclusive constitucionais, e muitas regulamentações para a instituição de benefícios fiscais de ICMS, o que torna muitos dos existentes ilegais e até inconstitucionais. Curiosamente, a Lei Complementar 160 de 2017 possibilitou a remissão de créditos relativos a esses benefícios ilegais e até a sua reinstituição. É por isso que vamos tratar sobre o que ela trouxe sobre o conteúdo dessa lei no vídeo de hoje. De acordo com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição Federal, cabe à lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS serão concedidos e revogados. De antemão, a Constituição deixa claro que as isenções, os incentivos e os benefícios fiscais relativos ao ICMS serão autorizados por meio de deliberação dos Estados e do Distrito Federal. A lei complementar que regula essa matéria é anterior à Constituição de 88. É a Lei Complementar 24 de 75. É uma lei bem curtinha e eu sugiro que vocês leiam o inteiro teor dessa lei. Essa lei dispõe sobre os convênios para concessão de isenções do antigo ICM e foi recepcionada pela Constituição de 88 para regular os convênios relativos às isenções e incentivos fiscais em geral do ICMS. De acordo com o artigo 1º dessa lei, as isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta lei. A exigência de convênio também se estende para a redução de base de cálculo, devolução total ou parcial do tributo ao contribuinte ou responsável, concessão de créditos presumidos, prorrogações e extensões das isenções vigentes e quaisquer outros incentivos ou favores fiscais concedidos com base no ICMS, dos quais resulte em redução ou eliminação do ônus desse imposto. Esses convênios são aprovados em reuniões realizadas no âmbito do CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária, com a representação de todos os estados e do Distrito Federal. A autorização para a concessão de benefícios por meio de convênio depende de decisão unânime de todos os estados representados e será considerado rejeitado o convênio que não for expressa ou tacitamente ratificado pelo Poder Executivo de cada uma das unidades da Federação. A instituição de benefício por um determinado estado que não seja aprovado por convênio acarreta a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria e a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda a remissão do débito correspondente. Em suma, o benefício fiscal de ICMS, para ser válido, precisa ser aprovado por meio de convênio por decisão unânime de todos os estados e do Distrito Federal. A exigência de unanimidade para aprovação do convênio tem sido muito criticada e debatida, principalmente na doutrina, mas a jurisprudência tem reconhecido a exigência de convênio para reconhecer a validade de benefícios fiscais relativos ao ICMS. Pois bem, mesmo considerando esse panorama de exigência de convênio para aprovação de benefícios fiscais, assim como da questão da rigidez da aprovação do convênio por meio de decisão unânime, o fato é que existem vários benefícios fiscais de diversas unidades federativas que não têm base em convênio, que não são respaldados por convênio aprovado em reunião do CONFAZ, o que os torna ilegais. Muitos desses benefícios ilegais, quando estão circunscritos ao território da unidade federativa que o concedeu, pode até não despertar muitos problemas e podem ser utilizados por longos períodos, inclusive, pelo que a gente tem notícia. Mas quando se ultrapassa a fronteira da unidade federativa, que se adentra em outra unidade,
ou quando há um prejuízo em relação a outras empresas do mesmo setor, quando o benefício é direcionado a uma pessoa jurídica ou a um grupo de pessoas jurídicas, isso gera bastante questionamento, inclusive no âmbito do judiciário, questionando justamente a legalidade da fruição desses benefícios que não tem base em convênio. A gente tem várias decisões judiciais que reconhecem a ilegalidade de determinada isenção, de determinado benefício, por não estarem respaldados em convênio. Mas também a gente tem muitos outros que acabam não sendo questionados e que estão aí mesmo sendo ilegais, ou seja, essas restrições todas que a gente tem por meio da Lei Complementar 24 de 75, não resolvem o nosso problema da guerra fiscal do ICMS. Caso é que, reconhecendo a existência de muitos benefícios fiscais dessa natureza, benefícios fiscais ilegais, e da sua nocividade para o combate à guerra fiscal e para a segurança jurídica dos contribuintes, foi aprovada a Lei Complementar 160 de 2017. De acordo com essa lei, os estados e o Distrito Federal poderiam deliberar, mediante convênio, a remissão dos créditos tributários constituídos ou não, decorrentes das isenções dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiros fiscais instituídos em desacordo com o disposto na linha G do inciso 12 do parágrafo 1º do artigo 155 da Constituição Federal, por legislação estadual publicada até a data de início da produção de efeitos desta lei complementar, ou seja, agosto de 2017, e a reinstituição das isenções dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiros fiscais referidos no inciso 1 deste artigo, que ainda se encontrem em vigor. Ou seja, esses benefícios, até então considerados ilegais, seriam avaliados pelo CONFAS, que poderia perdoar os créditos deles decorrentes, mas não só, poderia também autorizar a reinstituição desses benefícios que estariam vigentes lá até agosto de 2017 e possibilitando, inclusive, que outras unidades federativas possam estabelecer esses mesmos benefícios, né? Porque ele vai aprovar em relação a uma unidade que estava concedendo de forma ilegal, então ele vai tornar esse benefício legal de forma que outras unidades, de repente, podem se aproveitar e instituir também. É como se fosse uma maneira de regularizar a situação daqui para frente, porque essa sistemática se restringe àqueles benefícios que foram instituídos até agosto de 2017. Então não é uma situação perpétua, é uma situação transitória, mas que visaria regularizar a situação dos benefícios daquela data em diante. Por outro lado, a gente percebe também uma preocupação muito grande com a segurança jurídica do contribuinte. Porque, vejam bem, imaginem um contribuinte que usufrui um benefício fiscal instituído pela lei do estado competente para cobrar o ICMS daquele contribuinte, portanto, instituir isenções, incentivos, enfim. Mas aquela lei posteriormente é reconhecida ilegal pelo judiciário pelo fato de não ter base em convênio, não ter sido autorizada por convênio. Isso gera uma complexidade muito grande para o contribuinte, porque além de ele ter total domínio da legislação do ICMS, que já é bastante complexa, ele tem que ter amplo conhecimento dos convênios que autorizam aquelas leis que concedem os benefícios que ele pode usufruir. E ainda tem a questão de que pode ser que alguns concorrentes dele estejam usufruindo desse benefício e ele fique numa situação delicada por ter a ciência de que não tem um convênio respaldando aquele benefício. Então, realmente é uma situação muito complicada, muito complexa, né? É um dos pontos da complexidade do nosso sistema tributário que a gente pode colocar, sim, em relação ao ICMS, porque, por um lado, visa combater a guerra fiscal, por outro, gera muita insegurança jurídica. Então, essa lei, ela quis regularizar, digamos assim, a situação daqui para frente e possibilitar também uma maior segurança jurídica
para os contribuintes. Só que uma coisa interessante é que para as deliberações previstas na Lei Complementar 160, não é exigida a unanimidade dos estados e do Distrito Federal, como acontece em relação aos demais convênios. Esse convênio específico previsto na Lei Complementar 160 poderia ser aprovado por 2/3 das unidades federadas e 1/3 das unidades integrantes de cada uma das 5 regiões do país. Esse convênio já foi aprovado, trata-se do convênio ICMS 190 de 2017, e eu recomendo que vocês leiam tanto a Lei Complementar 160 como também o convênio ICMS 190 de 2017, porque lá a gente tem outros requisitos para que se ponha em prática essa remissão dos créditos decorrentes de benefícios até então considerados ilegais. Apesar de reconhecermos as boas intenções dessa Lei Complementar 160, no sentido de reduzir os conflitos relativos aos benefícios fiscais de ICMS, regularizar a situação desses benefícios e conferir uma maior segurança jurídica, é de se estranhar que isso tenha sido feito através da possibilidade de remissão desses benefícios e até da sua reinstituição, sem que para isso tenha sido exigida a tal unanimidade que é tão criticada em relação aos convênios ordinários, digamos assim, que autorizam esses benefícios. Ou seja, os benefícios foram instituídos de forma ilegal, sem base em convênio, mas agora poderão ser regularizados sem que para isso precise da mesma rigidez, da mesma exigência de aprovação dos convênios autorizativos normais. Muitas críticas estão sendo feitas a esta lei. Vejam que a solução em relação ao ICMS foi extremamente oposta à solução que criaram para o ISS. Se vocês virem no nosso vídeo relativo à Lei Complementar 157 e os benefícios fiscais de ISS, a gente vai ver que a solução em relação aos benefícios foi a vedação total de instituição de benefícios fiscais com raras e restritas exceções. E no caso do ICMS, a solução transitória foi regularizar os benefícios ilegais, ou seja, perdoar os créditos relativos a esses benefícios e permitir até a sua reinstituição. Ou seja, a gente não tem assim um diálogo dentro do nosso sistema em relação a como solucionar esses problemas de guerras fiscais entre municípios e entre estados em relação a determinados benefícios, né? No caso dos municípios, a solução foi completamente oposta à solução transitória que a gente teve para os estados, sendo ambas as soluções constantes de leis complementares aprovadas pelo mesmo Congresso Nacional, no mesmo ano, inclusive. Uma questão curiosa é que o governador do Amazonas ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5902, em trâmite no Supremo, questionando a compatibilidade da Lei Complementar 160 de 2017 e do Convênio ICMS 190 de 2017, do CONFAS, aprovado com base nessa lei complementar, com a Constituição Federal. Para esse governador, essas regras afetam diretamente os benefícios fiscais de ICMS concedidos para empresas situadas na Zona Franca de Manaus, porque eliminam o diferencial atrativo para essa região. Esse é um argumento muito importante, porque essa possibilidade de convalidação e de reinstituição de benefícios não aprovados anteriormente por convênio do CONFAS enfraquece sim aqueles benefícios que são destinados a atrair investimentos para as regiões mais pobres do país. Elas perdem realmente na concorrência em relação às demais regiões, tendo em vista a possibilidade de diversos benefícios ilegais que a gente tinha que podem ser convalidados com base nessa lei. Então isso pode atrapalhar bastante a questão do estímulo ao desenvolvimento regional através dos benefícios fiscais de ICMS que tinham sido aprovados anteriormente por convênio do CONFAS. O que vocês acham dessa medida? Vocês acham que realmente isso vai resolver parte da questão da guerra fiscal do ICMS? Vocês acham que essa medida é justa em relação a outros benefícios que passaram pelo crivo do CONFAS com a exigência de unanimidade? O que vocês acham que seria a melhor solução nesse caso? Deixem aqui a opinião de vocês nos comentários dos vídeos
E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para a gente fomentar outras discussões sobre esse e outros tantos assuntos que a gente propõe aqui no canal. Um abraço a todos e até a próxima!